Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. É bom, irmão, mais uma vez estar com vocês. Queridos irmãos, nós damos graças a Deus porque, como mais uma vez, o Senhor ele tem nos concedido essa oportunidade, irmãos. Assim como o pastor Sérgio estava falando agora há pouco, ainda que dentro da nossa casa, irmãos, nós damos graças a Deus porque Deus verdadeiramente ele tem cuidado de nós, assim como sempre temos falado. E, queridos irmãos, confesso para vocês que ontem precisei ir à igreja e assim que eu adentrei lá na igreja, pelo átrio da igreja, confesso para os irmãos que eu fiquei bastante emocionado, irmãos. Fiquei bastante feliz porque a gente tem sentido saudade dos irmãos, né? Saudade de estarmos reunidos, de estarmos cultuando a Deus juntos. E quando eu ali adentrei na igreja, eu senti a falta dos irmãos, sei do carinho dos irmãos, senti que parece que estava faltando uma parte de mim. Mas, irmãos, nós continuamos orando, irmãos, para que o nosso Deus verdadeiramente ele venha nos ajudar, irmãos, venha nos ajudar para que nós possamos logo, logo, irmãos, estarmos reunidos lá naquela casa de oração para juntos adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Amém, queridos irmãos? Então, o que nós pedimos, irmãos? Que os irmãos continuem a orar, que os irmãos continuem a interceder pela nossa nação, pela todas as nações, irmãos, todos os países que estão enfrentando esse problema, desse vírus. Então, irmãos, a nossa fé, independente de qualquer situação, ela não pode estar abalada. Então, vamos continuar orando, irmão, pedindo para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, deste mundo que está sendo assolado por esse vírus. Então, cabe a nós, irmãos, como igreja, como cristãos, como servo de Deus, estar orando, estar intercedendo. O pastor Sérgio já estava relatando acerca de alguns irmãos de outras nações que têm dificuldade até mesmo de comunicar-se via WhatsApp, via Facebook, devido à internet em outros países que são não tão bons quanto os nossos, não que os nossos sejam os melhores, mas mesmo assim você vê os irmãos, ela se esforçando, ela está sendo trazendo a palavra, as pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Então, o mínimo que nós podemos fazer, irmãos, é isso que nós estamos fazendo. Não temos muitos recursos, mas, enfim, estamos reunidos, né, para adorar a Deus dentro da nossa casa. Damos graças, como eu já falei, por aquilo que Ele tem feito, irmão, na nossas vidas. Sou grato a Deus mesmo pelo cuidado que Ele tem tido para com a minha família, para com a tua família, para com a tua casa. O pastor Sérgio, eu vi ele aí na oração falando que pessoas próximas já foram acometidas pelo vírus. Mas, irmãos, continue orando, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Nosso Deus, ele é poderoso. Amém, queridos irmãos? E eu estava aqui ouvindo, irmãos, o pastor Sérgio falando acerca lá do livro de Neemias, e eu não quero fugir desse tema, que é um tema muito atual, apesar que já faz muito tempo a qual aconteceu, mas é um tema muito atual, é um texto bíblico ao qual eu gosto muito. E quero meditar com vocês um pouco mais acerca desse texto. Vá lá, irmão, lá no livro de Neemias. Nós vamos ler lá no capítulo 1, o verso de número 4, a qual o pastor Sérgio leu. Depois eu quero meditar com vocês um pouco lá no capítulo de número 4. Diz assim, irmãos, ó, o capítulo 1, o versículo de número 4, diz assim: Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, aqui, irmãos, como o pastor Sérgio bem disse, bem explanou, Neemias,
ele estava numa situação bem confortável, irmãos. Neemias era o copeiro, Neemias era alguém que estava ali ao lado do rei. Neemias estava, podemos dizer assim, estava com a sua vida resolvida. Neemias, ele não precisava nem se preocupar com o que estava acontecendo na cidade dos seus pais. Mas aí o texto bíblico, irmãos, nos informa que quando Neemias ele ouve o que estava acontecendo na cidade dos seus pais, Neemias ele se entristece, ele fica com um semblante de lamento, ele chora por ouvir como que estava aquela nação. Eu quero que você vá comigo, irmãos, agora lá no capítulo de número 4, e você visualiza aí o versículo de número 19. Depois nós vamos estar lendo mais alguns versículos, mas eu quero ler o versículo de número 19 agora, irmãos, que diz da seguinte forma. Neemias, capítulo 4, versículo 19. Olha só o que diz o texto. Então, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um dos outros ao longo do muro. Então, observe, irmãos, no capítulo 1, nós ouvimos o relato de que Neemias ele ouve a situação a qual se encontrava Jerusalém, e ele vai pôr-se a chorar, vai lamentar, vai jejuar, e por um tempo ele vai fazer isso até ele orar a Deus. Mas aí agora nós vemos aqui, irmãos, no capítulo de número 4, que Neemias, ele já reunido com o povo, reunido com as pessoas que estenderam a mão para lhe ajudar na reconstrução dos muros, Neemias ele vai observar algo aqui, irmãos, muito interessante. Neemias ele vai dizer, olha, nós estamos distantes uns dos outros, nós estamos separados, porque a obra ela é extensa e nós estamos separados uns dos outros. Se nós permanecermos separados, vai ficar difícil a reconstrução do muro. Porque, observe aí mesmo, irmão, no capítulo de número 4, eu quero ler com vocês, para que nós possamos ter uma melhor compreensão. No versículo de número 6, olha só o que diz, capítulo 4, versículo 6. Neste meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Irmãos, no capítulo 4, o versículo 1, vai dizer que Neemias, ele fica sabendo que, melhor dizendo, Sanbalate vai ficar sabendo que o povo está reunido para começar a construir ou reconstruir os muros. Mas aí, irmãos, ele vê aquele povo reunido, ele vê aquele povo animado, aquele povo disposto a trabalhar, aquele povo disposto a reconstruir o muro, e ele vai desdenhar do povo, ele vai zombar do povo, ele vai fazer pouco caso do povo. E geralmente, irmãos, acontece isso. Às vezes, quando alguém se dispõe a fazer alguma coisa, e quando não tem recursos, quando muitas das vezes as pessoas falam assim, não tem condições, não vai conseguir, isso é fogo de palha, e vai começar, mas logo vai parar. É mais ou menos assim o que aconteceu. E Neemias, com o povo trabalhando, e Sanbalate, juntamente com Tobias, desdenhando do povo, zombando do povo. Ao ponto de que no versículo de número 5 do capítulo 4, olha só o que Neemias vai falar. Neemias aqui fazendo oração, ele começa a oração no versículo 4, e no versículo 5, olha só o que ele diz. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois
provocaram a tua ira diante dos construtores. Isso aqui é uma oração que Neemias faz a Deus, pedindo para que Deus se lembre da zombaria a qual o povo estava passando, daquela situação de humilhação a qual o povo estava passando. Aí nós vimos que no versículo de número 16, o povo começa a trabalhar, o povo começa a se empenhar, o povo começa um a ajudar o outro, e o povo vai trabalhando. No versículo de número 7, olha só o que diz. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então, irmãos, perdão, a princípio, quando o povo começou a trabalhar, eles falaram assim, eles não vão conseguir. Eles são fracos. Se passar uma raposa, com o vento da raposa, esse muro cai. Mas aí Neemias, ele faz uma oração pedindo a ajuda de Deus. Deus nos ajuda. Lembra que nós estamos nessa situação e esse povo está zombando de nós. Senhor, lembra? Lembra, Senhor. E o povo pegou ânimo, o povo se encorajou e começou a trabalhar. Mesmo diante de todas as perspectivas negativas, sem apoio, o povo começou a trabalhar. E a obra foi crescendo, irmãos. Ao ponto de que quando Sambalate, Tobias e os árabes viram que o povo estava realmente disposto a trabalhar, diz o texto sagrado, que nós acabamos de ler, que eles ficaram furiosos. Aí o versículo de número 8 diz da seguinte forma: todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Então, irmãos, veja só o que acontece. Começaram a trabalhar, sem muitos recursos, sem muita força, e as coisas foi caminhando ao ponto que o trabalho chegou na sua metade, e as pessoas que observaram Tobias, os árabes, ficaram furiosos e planejaram algo muito interessante aqui, irmãos. Eles planejaram não ajudar. Eles planejaram causar confusão, que é o versículo de número 8 que nós lemos. Mas aí no versículo de número 9 diz a seguinte: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para nos protegermos dele. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda muito entulho. Observe, irmãos. Sambalate, Tobias e algumas outras pessoas ficaram furiosos, quiseram causar confusão em meio ao povo, ao ponto que eles vão orar a Deus, vão clamar a Deus uma vez mais. E em meio a essa situação, irmãos, de construção do muro, nós lemos agora que os trabalhadores, irmãos, eles já começaram a perder a sua força. Já começaram a ficar desanimados, já começaram a ficar desapontados, porque eles diziam, olha, nós não iremos conseguir construir os muros. Olha o versículo de número 11. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Então, irmãos, diante dessa situação, o povo começa a trabalhar, o povo começa a se dispor, os inimigos ficam furiosos, querem causar confusão, eles tornam a clamar a Deus, e Deus dá um ânimo para o povo, e ele fala assim, olha, nós somos descobertos. Melhor dizendo, antes de nós sermos descobertos, vamos nos infiltrar no meio deles e vamos matá-los, vamos acabar com eles. Veja só o versículo de número 12. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados.
Irmãos, isso aqui é um alerta. Isso aqui é um alerta. Olha só o que está acontecendo aqui. As pessoas que moravam próximo de Jerusalém, ao redor do muro, ele por 10 vezes, avisaram para as pessoas que estavam ali trabalhando na construção do muro. Olha, tomem cuidado. Tomem cuidado porque eles vão querer se infiltrar no meio de vocês. Eles vão querer acabar com vocês. Tomem cuidado. E o texto sagrado nos informa que eles foram avisados por 10 vezes. 10 vezes eles foram avisados disso. Irmãos, muitas das vezes a gente começa a trabalhar, começa a fazer algo, se dispõe a fazer alguma coisa, principalmente, irmãos, em relação à obra de Deus. A gente começa a trabalhar, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar contra nós. E é um inimigo invisível, irmãos. A gente não consegue ver o nosso inimigo. Sambalat, Tobias, irmãos, ele está representado aqui como um adversário das nossas almas. Lá em Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra os principados e potestades. Então o nosso inimigo, ele está ao nosso redor, como diz, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele vai vendo, irmãos, que a obra está sendo feita, está sendo construída passo a passo. E vai tentando uma vez, vai disseminando 2, 3, ao ponto que as pessoas vão ficando desanimadas, vão ficando cansadas, já não tenho mais força, a obra é muito grande, eu não consigo fazer, eu não tenho capacidade. E aí vai, irmãos, vai minando as forças. Mas aí, observe, versículo de número 13. Por isso, irmãos, a importância de um líder, a importância de alguém, irmãos, que tenha visão, que saiba entender os desígnios de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo necessariamente da minha pessoa, mas alguém que esteja atento àquilo que Deus está falando com o seu povo, Deus está falando com a sua igreja. Observe só o versículo de número 13. Por isso, isso aqui é Neemias. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Então, observa aqui, irmãos. Neemias aqui, no caso, era o líder. Então, ele observa que o inimigo ele estava tentando de todas as formas minar as forças do povo, para que a construção ela não fosse terminada. E ele vai observar que o povo precisava, melhor dizendo, ele vai observar que ele precisava de estratégia. E qual foi a estratégia dele? O que ele fez? Ele posicionou algumas pessoas em lugares estratégicos, dividiu por famílias, em lugares abertos, lugares divididos, armou essas pessoas com armas, com espadas e lanças. Versículo 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, não tenham medo deles. Neemias, ele faz a inspeção, ele observa que havia espaço nos muros, havia lugares que estavam desprovidos de segurança. Ele separa por famílias e ele vai fazer, olha, gente, não tenham medo deles. Fiquem tranquilos. Lembrem-se, a continuação do versículo de número 14. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas e por suas famílias. Não tenham medo deles. Não tenham medo da situação. Se posicionem, se reúnam entre famílias, fiquem em lugares estratégicos, porque o nosso Deus é grande e temível. Olha só o que ele vai dizer. Quando
Os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama. Todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Olha, irmão, que interessante aqui. As famílias agora estavam posicionadas, cada uma fazendo aquilo que lhe foi designado, lembrando que o nosso Deus é grande e temível, que Deus tinha revelado para Neemias a intenção deles. Aí o povo volta e começa a trabalhar novamente. O povo, ele pega ânimo, o povo ganha fôlego e começa a trabalhar novamente. Ô, irmãos, muitas das vezes é assim que nós estamos, irmãos. Como nós lemos no versículo de número 19, estamos distantes um do outro, estamos separados, estamos sem direção, mas aí vem a palavra de Deus dizer, olha, vocês precisam se posicionarem. Vocês precisam estar em lugares estratégicos. Vocês precisam se animarem. Fiquem firmes. E olha só o versículo de número 16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudo, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Então, irmãos, olha só que interessante isso aqui. Irmãos, enquanto um fazia uma coisa, o outro estava lá para apoiar. É a mesma coisa dentro da igreja, irmãos. Falando de templo, de instituição. Enquanto um está lá louvando, o outro está lá intercedendo. Enquanto está pregando, o outro está intercedendo da mesma forma, pedindo para que Deus fale com a sua igreja, fale com o seu povo. Enquanto está lá passando o pano, irmãos, o outro está lá torcendo. Enquanto está puxando a água, irmãos, o outro está preparando o pano para que o irmão enxugue o chão. Então, irmãos, é dessa forma que nós vamos vencer, é dessa forma que nós vamos conseguir finalizar a obra. É um ajudando o outro. Não ficando separado, não temendo, sabendo que o nosso Deus ele é grande. Olha só a continuação do texto. Versículo de número 18. E cada um dos construtores trazia na sua cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Olha, o que Neemias estava dizendo aqui era o seguinte, olha. As pessoas estavam trabalhando e sempre ficava alguém comigo em alerta. Porque se por acaso aparecesse algum inimigo, esse homem iria tocar a trombeta para alertar o povo. Simbolicamente falando, irmãos, não mudou nada. Não mudou nada. Porque enquanto eu estou trabalhando, enquanto você está trabalhando, irmãos, as pessoas que estão ao nosso derredor, elas ficam em alerta, ou nós mesmos, irmão, enquanto as pessoas estão trabalhando, fazendo algum tipo de serviço, nós ficamos em alerta, observando o que está acontecendo, ao ponto de alertar um ao outro, olha, toma cuidado, o inimigo ele vai querer atacar por aqui, como diz aqui o versículo de número 13, que Neemias percebeu e separou as famílias em lugares estratégicos. Então, irmãos, no versículo de número 19 que nós lemos, eu quero ler novamente para vocês, aí ele vai dizer assim, então disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, ao grande extensa estamos separados, distantes um dos outros. Olha só, irmãos, o povo começou a trabalhar, o povo começou a fazer a obra, o povo pegou ânimo, o povo pegou gosto pela obra, mas chegou um momento, irmãos, chegou um momento que o povo começou novamente a se distanciar um do outro. Aí Neemias vai dizer, gente,
Olha, a obra é grande e extensa, nós estamos separados um do outro. Ô, meus irmãos, isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para a igreja. Irmãos, houve um momento em que a igreja de Cristo, ela estava mais unida. Mas aí os dias foram passando, irmãos. As coisas foram acontecendo. E a igreja, ela foi se distanciando do seu propósito. Ao ponto de que quando o pastor Sérgio estava em sua fala, ele falou da seguinte forma: quem sabe, irmãos, isso que está acontecendo no mundo não é um despertar, um chacoalhar de Deus para que a sua igreja ela se una novamente, entendendo qual que é o propósito da igreja. A igreja não pode se distanciar, irmãos, do seu propósito. Nós não podemos, irmãos, nos distanciarmos do propósito de Deus. Então, amados irmãos, fica com essa palavra de reflexão para a tua vida. Nós somos uma família, irmãos. Nós somos uma igreja. Como família e como igreja, nós temos as nossas funções. Em Coríntios vai dizer que nós fazemos parte de um corpo, o qual a cabeça é Cristo. Cada um de nós temos as nossas funções, irmãos, dentro desse corpo. Cada um de nós, irmãos. Então, queridos irmãos, não vamos ficar longe um do outro. Não vamos ficar distanciados um do outro. A obra é grande e extensa, irmãos. Quem sabe se verdadeiramente não é isso que Deus está querendo mostrar para a sua igreja. A igreja ela está distante do propósito dele. Quem sabe Deus ele não está chacoalhando a figueira, irmão. Quem sabe Deus não nos alertando acerca de que verdadeiramente, irmãos, a sua vinda está mais próxima daquilo que nós imaginamos. Fica para a nossa reflexão, para a nossa meditação, irmãos. Não podemos nos distanciarmos um dos outros. Nós precisamos, irmãos, um dos outros. Precisa de você, irmãos. A obra de Deus precisa de você. A igreja de Cristo precisa de você. Você é a igreja de Cristo, irmãos. Devemos fazer a diferença, irmãos. Devemos verdadeiramente, irmãos, fazer a diferença em meio a esse caos, em meio a essa pandemia, em meio a tudo isso que está acontecendo. Então, queridos irmãos, eu quero te convidar para que nós continuemos a orar, irmãos. Pedir a Deus que Ele continue tendo misericórdia das nossas vidas, da nossa família, dessa nação, como eu já falei no começo da minha fala. Irmãos, que Deus em Cristo, irmão, tenha misericórdia de nós. Que Deus em Cristo, irmãos, continue com a sua boa mão estendida sobre as nossas vidas. Amém, queridos irmãos? Então, peço para vocês, irmãos, continue a orar, continue a nos ajudar. Peço para que você, irmãos, esteja falando um com o outro. Eu sei que não é fácil, sei que mesmo dentro de casa, às vezes a gente tem alguns outros afazeres, mas na medida do possível, irmãos, mande uma mensagem para o seu irmão, mande uma mensagem para aquela pessoa a qual você tanto ama, para o seu vizinho, para o seu ente querido. Então não se esqueça, irmãos, de estar orando um pelo outro. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Iremos fazer assim uma oração final, para nós finalizarmos esse culto. Se Deus quiser, se Deus assim, melhor se dizendo, se assim for da vontade de Deus, quarta-feira estaremos novamente fazendo esse culto. E eu peço para que as irmãs ou algum dos irmãos preparem um louvor, irmão, para estar louvando. Bom, infelizmente a minha esposa teve que sair, já fazia alguns dias que ela não via a sua mãe, fui lá ver a Dona Tereza, minha sogra, está lá confinada. Então, irmãos, esteja assim, preparando um louvor para estar louvando na próxima quarta-feira, quarta, sexta, no próximo domingo. Enquanto estivermos confinados dentro das nossas casas, irmão, nós estaremos fazendo o culto dessa forma. Tá bom, irmão?
Então, algum dos irmãos, uma das irmãs, prepare um louvor para estar louvando na próxima quarta-feira, tá bom? Vamos orar mesmo. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós te damos graças, ó Senhor, por estarmos em tua rica e santa presença. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Ó Deus, eu quero te apresentar, Senhor, a nossa nação, quero te apresentar, Senhor, todas as nações do mundo. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, estenda as Tuas mãos, ó Deus, sobre a nossa nação, meu Deus, sobre todos os povos, vai de encontro, Senhor. Senhor, faz segundo a Tua boa vontade, Senhor, em nossas vidas, Senhor, se assim for do Teu querer, ó Deus. Ah, Deus bendito e Deus poderoso, Senhor, vai repreendendo todo o mal, Senhor, todo esse vírus, ó Deus, essa pandemia, ó Deus, que tem se alastrado, Senhor. Tem, ó Pai, em nome de Jesus, alcançado vidas. Pai, em nome de Jesus, tem de misericórdia de nós. Meu Deus, guarda as famílias, ó Pai Santo. Guarda aquele, ó Deus, que neste momento, Senhor, não tem um lar para morar. Pessoas, ó Deus, que estão desabrigadas. Pessoas que estão em hospitais. Ó Deus, visita, Senhor, aquela pessoa que perdeu um ente querido. Ó Deus, por causa dessa pandemia, Senhor, por causa de outros males. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor. Tem de misericórdia, conforta os corações dessa família. É o que eu te peço em o nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja repousado sobre a vida de cada um dos irmãos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.